Deus, colocando tudo no altar. É o meu sermão nessa noite. O conceito de altar tem um significado profundo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O altar é o lugar onde o homem se encontra com Deus, onde sacrifícios são oferecidos e onde a adoração genuína acontece. É o lugar de entrega total, de consagração e de busca pelo favor e perdão de Deus. Altar não é isso aqui. Altar é espiritual. Altar é dentro de você, a sua comunhão com Deus. No contexto familiar, colocar nossa família no altar significa entregar tudo a Deus, submetendo todos os aspectos da nossa vida e sua vontade soberana. Abraão, o pai da fé, nos dá um exemplo poderoso sobre o que significa viver com sua família no altar de Deus, sua disposição de obedecer a Deus, mesmo quando exigido o sacrifício mais difícil, revela a profundidade de sua fé e de sua comunhão com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Abraão, um homem que vivia no altar. Altar como símbolo de identidade com Deus. Abraão ergueu altares em cada passo significativo de sua jornada com Deus. Esses altares simbolizavam sua identidade com Deus e sua dependência dele. Em Gênesis 12, versículo 7, Abraão levanta um altar ao Senhor que lhe apareceu, demonstrando que cada encontro com Deus era um momento de adoração e submissão. O altar na vida de Abraão representava um lugar de consagração onde ele se identificava com Deus e respondia à revelação divina com fé e obediência. Assim como Abraão, devemos fazer do altar um lugar constante em nossas vidas, simbolizando a entrega total e a dependência do Deus Todo-Poderoso. Devemos buscar diariamente a Deus erguendo altares de adoração, oração e obediência em nossos lares, em todos os lugares da nossa vida, onde nós estivermos. Aleluia! Altar como símbolo de prioridade e submissão. Abraão não apenas ergueu altares, mas também fez do altar uma prioridade em sua vida. O altar era erguido em locais elevados, simbolizando que a adoração e a consagração a Deus devem estar acima de todas as coisas. Em Gênesis, no capítulo 12, o versículo 8, Abraão invocou o nome do Senhor, mostrando que sua adoração era fervorosa e sua submissão a Deus era total. O altar precisa ser o centro da nossa vida familiar, simbolizando que nossas decisões, ações e prioridade estão todas submetidas à vontade de Deus. Eu vou repetir para você. O altar precisa ser o centro de nossa vida familiar, simbolizando nossas decisões, ações e prioridades estão todas submetidas à vontade de Deus. Devemos colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida, certificando-nos de que nossas prioridades refletem a nossa fé. Significa tomar decisões que honrem a Deus e viver de uma maneira que glorifique o seu nome em todo momento. Aleluia! Segundo, o chamado de Abraão ao altar, comunhão e consagração. Vida de comunhão com Deus
Em Gênesis 17, versículo 1, Deus chama Abraão a andar em sua presença e ser perfeito. Este chamado reflete uma vida de comunhão contínua com Deus, onde não há espaço para esconderijos ou segredos. Deus exige que Abraão viva uma vida consagrada, separada para Ele. A santidade é um padrão inegociável para aqueles que desejam viver no altar de Deus. Essa consagração afeta não apenas o indivíduo, mas toda a nossa família. Devemos buscar uma vida de santidade e comunhão com Deus, refletindo sua santidade em nossos relacionamentos familiares. Isso significa viver de maneira íntegra e transparente diante de Deus e dos homens também. Aleluia, Jesus. Santidade e a inteireza devida no altar. A ordem, ser perfeito, Abraão, dada a ele, reflete o desejo de Deus que vivamos uma vida totalmente entregue a Ele, sem reservas. Totalmente a Ele, sem reservas. Nossa vida no altar significa que tudo, a nossa vida no altar de Deus, significa que tudo, espírito, alma e corpo, deve estar à disposição de Deus. Glória a Deus, aleluia. Você não vive para você, você vive para Ele. É verdade. Aleluia, Jesus. Jesus disse assim, olha, para Nicodemos, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Se a tua vida está no altar de Deus, você não vive para você, você vive para Deus. É Ele que te fala o que deve fazer ou não. A perfeição em Cristo não significa ausência de falhas. Eu vou repetir para você. A perfeição em Cristo não significa ausência de falhas, não. Aleluia. Porque todos nós somos falhas. Perfeito mesmo é só Deus. É verdade, aleluia, Pai. Mais uma disposição de entregar tudo a Deus e viver de acordo com o seu padrão de santidade. Devemos nos esforçar para viver de maneira íntegra, completa diante de Deus, não retendo nada para nós mesmos, mas colocando tudo no altar. Isso inclui nosso tempo, nossos recursos e nossa vida espiritual. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem não tem tempo para Deus está perdendo tempo. Glória a Deus. Aleluia. Devemos nos esforçar para viver de maneira íntegra e completa diante de Deus, não retendo nada, nem o nosso tempo. Às vezes eu estou na moto pilotando, mas eu estou ali orando o tempo todo. Você está lá no seu serviço, você está ali orando por dentro. Não precisa nem dos outros ver, mas por dentro você está orando. Mas tem vezes que você até sai para fora, que transborda, você não aguenta, você fala. É assim que acontece? Às vezes você está lavando roupa, lavando vasilha, às vezes você está arrumando uma casa, às vezes você está na rua, mas você está entregando a Deus, sem reservas. Glória, aleluia. Abraão no altar, a provação e a submissão. Terceiro, a prova maior, sacrificando o que mais amamos. Você viu só que nós lemos? Em Gênesis 22, de 1 a 18, Deus prova a fé de Abraão, pedindo a ele que sacrifique o seu filho Isaque. Este foi o maior teste de fé para Abraão, que estava disposto a entregar o que mais amava a Deus. Já pensou? Já se colocou no lugar de Abraão? A verdadeira fé é revelada nas provações. Aleluia, Jesus. O altar é o lugar onde nossa fé é testada e provada. Todos nós passamos por isso. Agora quero ver se é aprovado. Deus não é Deus de confusão.
mas de clareza. Ele não deixou claro, aliás, ele deixou claro que exigiu de Abraão o que ele mais amava, o seu filho. A obediência de Abraão foi um sinal de sua maturidade espiritual e de sua total confiança em Deus. Quando você tem fé, você tem confiança nele. Aleluia, Jesus. Devemos estar dispostos a sacrificar aquilo que mais amamos, se Deus assim requerer. Aleluia, Jesus. Isso pode significar entregar nossos sonhos, nossos planos e até mesmo nosso relacionamento, confiando que Deus tem o melhor para nós. Aleluia, Jesus. Deus, Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para nós. A submissão de Isaac e o testemunho de fé. A submissão de Isaac ao seu pai Abraão revela o profundo respeito e a confiança que ele tinha em Abraão e em Deus, o seu filho. A total confiança que ele tinha no seu pai terreno e no pai celestial. Ele acompanhou o seu pai, deixou seu pai amarrar ele e levantar o cutelo para imolar. Isso demonstra que Abraão não apenas vivia uma vida de fé, mas que a sua fé impactava toda a sua família. Aleluia. Quando vivemos no altar de Deus, nossa vida se torna um testemunho para os outros, especialmente para a nossa família, os de dentro da nossa casa. Aleluia, Jesus. Nossos filhos aprendem a confiar em Deus ao verem nossa obediência e submissão a Ele. Aleluia, Jesus. Eu acho muito interessante a minha filha. Ela é meio arteira assim, né? Mas eu fico bobo de ver como que ela pode ser desse jeito. Quando toda quinta-feira aqui que o pastor ele molha a mão de óleo para as pessoas, a minha filha, sabe o que ela faz? Ela passa em mim o óleo, passa na moto o óleo e sai passando nos bancos da igreja o óleo. Isso é o que ela aprende, que aonde colocar as mãos ungidas, Deus ele entra com providência e abençoa. A minha filha Alice, que olha não parece, mas ela faz isso. Se vocês reparar, quando ela pega o óleo que passa na mão dela, fica olhando para ela para ver o que ela faz. Primeira coisa ela vem, passa a mão em mim. Depois ela vai colocar a mão na moto e vai passando a mão na igreja, nos bancos da igreja, e sai dizendo que é para ser abençoado, que as mãos dela estão ungidas com óleo. Aleluia. Aleluia. Devemos viver de maneira que nossa fé inspire nossos filhos e outros membros da nossa família a seguir a Deus. Isso significa ser um exemplo de obediência, confiança e submissão à vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Nossos filhos podem até se desviar da presença, mas ele tem temor. Lá fora ele pensa, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar. Aleluia. Ou vocês pensam que eu não passei muito tempo desviado também da presença como filho? E a minha mãe pagou um alto preço para que eu voltasse. Mas foi plantado a fé dela, a comunhão dela com Deus. Aleluia. Aleluia. As grandes promessas obtidas no altar é o quarto item dessa mensagem. As promessas de Deus em nossa vida e família. Abraão, ao demonstrar sua fé e obediência a Deus, obteve grandes promessas que não apenas abençoaram sua vida, mas também a sua descendência até hoje. Aleluia, Jesus. Aleluia. Em Gênesis 22:18, Deus confirma e estende a promessa feita a Abraão, prometendo que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio da sua descendência. Aleluia, Jesus. As promessas de Deus se tornaram realidade quando vivemos uma vida de consagração, de comunhão no altar de Deus. Aleluia.
Deus é fiel para cumprir suas promessas, mas Ele requer de nós obediência e fidelidade. Devemos confiar nas promessas de Deus, sabendo que Ele é fiel para cumpri-las. Nossa responsabilidade é viver uma vida de obediência e fé, colocando tudo no altar e confiando que Deus fará o melhor para nós e para a nossa família. Aleluia! Oh, glória a Deus! O altar requer cuidado constante. Em Levítico 6, versículo 12 a 13, vemos que o fogo no altar não deveria se apagar. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Em Êxodo 30, versículo 7, o incenso deveria ser oferecido continuamente. Isso simboliza que a nossa adoração, o sacrifício que deve ser diário e constante, muitas vezes antes de Deus se manifestar sua glória, é necessário restaurar o altar, como fez Elias. Você precisa restaurar o altar nessa noite. Nossa adoração deve ser completa em todos os aspectos da nossa vida, conforme Marcos 12 e o versículo 30. Devemos cuidar diariamente de nossa vida espiritual, mantendo o fogo aceso no altar através da oração, da leitura da Bíblia e adoração constante. Isso requer disciplina e compromisso, mas traz grandes recompensas na nossa vida. Eu quero concluir essa mensagem dizendo: assim como Abraão, devemos colocar tudo no altar de Deus, tudo. Nossos sonhos, nossos medos, nossas famílias. É no altar que encontramos a verdadeira comunhão com Deus. Onde nossas provações são transformadas em vitórias, e onde as promessas de Deus se tornam realidade nas nossas vidas e em nossa família, e em nossos sentimentos. Vamos ficar em pé, eu quero orar pela sua vida. Ao colocarmos tudo no altar de Deus, experimentamos sua presença, proteção e as suas promessas em nossas vidas e em nossas famílias. Como está hoje o nosso altar? É uma pergunta para você e para mim. Como está o nosso altar nessa noite? Reflete você com Deus, curve a tua cabeça. E eu estou fazendo essa pergunta, responde para você mesmo: como está o meu altar nessa noite? Como está o meu altar nessa noite diante de Deus? Que possamos também colocar tudo no altar de Deus nessa noite, confiando que Ele é fiel para cumprir as suas promessas em nossas vidas. Comece a colocar no altar dele. Agora, fale com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele. Você pode falar com Ele o que você quiser. O importante é que você fale com Ele. Você pode falar com Ele: Senhor, eu não estou aguentando mais. Mas fale com Ele. Senhor, a minha vida eu quero entregar nas tuas mãos. Mas fale com Ele. Senhor, eu não sei se tem mais jeito para mim. Mas fale com Ele. Ele tem a solução nessa noite para você. Eu não sei como fazer para virar daqui para frente, mas fale com Ele, Ele resolve. Fale com Ele, Ele dá força. Fale com Ele, entregue tua vida no altar nessa noite. Entregue tua família no altar, entregue tuas finanças no altar, entregue sua família no altar. Entregue tudo para Ele. Como está hoje o nosso altar? Senhor nosso Deus, Pai eterno, Aleluia. Essas vidas estão aqui, Senhor, nessa noite. Estão refletindo sobre as vidas delas. Estão refletindo como está o altar delas, Senhor. Aleluia. Tu és o Deus que transforma vidas.
Tu és o Deus que transformou a água em vinho. O Senhor transforma maldição em bênção. O Senhor transforma lágrimas em sorrisos. Tu és o Deus que transforma miséria em recursos financeiros. Tu és o Deus que transforma uma vida sentimental acabada para uma vida sentimental aflorada, rica, mas no Senhor. Tu és o Deus que dá direção na mente, no coração e na alma. Então eu lhe peço, Senhor, que essas vidas sejam guiadas pelo Senhor, transformada, guiada. Guia a mente delas, guia o coração delas, que elas sejam completamente guiadas pelo Senhor em todo o tempo, que seja alva as suas vestes e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Que a partir de hoje haja bênçãos, haja esperança, haja vida no altar, haja transformação de hoje em diante. Fortalece essas vidas, Senhor. Todos que adentraram por essas portas e todos que estão me ouvindo e assistindo, fortalece, ó Deus, a cada vida nessa noite. Hoje, Senhor, é o culto de terça-feira. É terça-feira de louvor e adoração, mas é terça-feira de ensino da Tua Palavra. Nós estamos aqui aprendendo mais de Ti, Senhor. Que essa palavra venha ter primazia no coração, Senhor, de cada vida nessa noite. Que saia daqui, Senhor, com essa palavra. Que essa palavra venha, Senhor, produzir frutos de entendimento, frutos do Teu Espírito. Senhor, que essa palavra não saia mais da mente nem do coração dessas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, nós cremos a vitória de cada vida nessa noite. Em nome de Jesus.